paz, irmãos e irmãs, da parte do Senhor Jesus. Nessa noite de celebração da Ceia do Senhor, eu convido os amados irmãos e irmãs a estarmos abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 95. Nós vamos fazer a leitura do 1º ao 8º capítulo. Esse salmo tem como título Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha do seu pastoreio. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso amado Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos reunidos para prestar um culto a Ti, Senhor, e viemos aqui, Senhor, para dizer da nossa gratidão a Ti por tudo quanto o Senhor é. Tu és o nosso Deus, o Deus supremo, o Deus justo, o Deus verdadeiro. E nós te adoramos em espírito e em verdade. Vem, Senhor, visita a tua igreja nesse instante. E permita, Senhor, que esse culto possa ser agradável ao teu coração. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Momento da confissão. E nós vamos então fazer o chamado à confissão. Todas as pessoas que sinceramente se arrependem de seus pecados e têm amor para com o próximo, que desejam viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus e andar de agora em diante pelos caminhos do Evangelho de Cristo, são convidadas a confessar diante de Deus Todo-Poderoso as suas faltas, rogando-lhe humildemente o seu perdão. Nesse instante, meu irmão, minha irmã, nós temos a oportunidade de nos recolhermos em oração de confissão silenciosa. Cada um no seu cantinho, cada aí na sua casa, no seu lar, possa estar se recolhendo em oração. Logo depois, eu convido a todos a me acompanharem na oração de confissão e arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, ouve a nossa confissão. Pecamos contra Ti e nosso próximo por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa, cuja lembrança nos entristece. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida para a honra e glória do Teu nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E a palavra do Senhor, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, é uma palavra que proclama da parte de Deus o seu perdão. Ouçamos a palavra do Senhor. E assim,
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na certeza que Deus em Cristo nos perdoou, nós somos convidados a louvar o Senhor. Nesta noite nós louvamos o Senhor pela oportunidade de participarmos da mesa de comunhão, juntamente com os nossos irmãos. Nós louvamos ao Senhor pelo dom da vida. O salmista, ele diz: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cada um de nós é convidado a estar cantando, louvando ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de respirarmos. Muitas vezes, meus amados irmãos, a gente não tem dado valor devido a esses dons, essas dádivas de Deus na nossa vida. E eu li sobre um homem que, depois de haver ficado 2 ou 3 dias internado com problema pulmonar, ele, quando foi apresentado a conta para ele, ele perguntou, questionou, né? Mas que valor alto, né? Que estava sendo apresentado para ele. E aqueles que estavam ali perguntaram então se ele podia pagar. Ele falou: não, o problema não é esse. Esse homem tinha muitas condições de pagamento. Mas ele falou, naquele momento, somente naquele momento, ele se deu conta que por todos os anos da sua vida, 90 e tantos anos, Deus havia concedido o privilégio dele respirar livremente. E agora ele estava tendo que pagar por apenas 2 dias pelo uso daquela máquina. É uma bênção a máquina, mas bênção maior para nós é o privilégio que Deus nos permite de respirar. Louve a Deus por essa bênção. Eu quero também, nesse instante, agradecer a Deus, louvar a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de ofertarmos no altar do Senhor, de entregarmos também os nossos dízimos e as nossas ofertas, fruto da nossa gratidão, da nossa fidelidade ao Senhor, que tem sido presente nas nossas vidas. Eu quero convidá-los nesse instante a estarmos dizendo juntos o credo apostólico. É possível que alguém já perguntou para você: em quem você crê? Em quem você crê? E aqui, assim como dos apóstolos lá no início do século, eles vieram dizer: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na vida eterna. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós agradecemos a Ti pelos Teus feitos poderosos sobre a vida do Teu povo, especialmente nesse instante, Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelo nosso país, por todos aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho, Senhor, para juntos podermos servir uns aos outros. Continua conosco, Senhor, e fala conosco no decorrer de cada momento desse culto. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Momento da edificação da palavra, e nós escolhemos para estarmos meditando nessa noite na palavra do Senhor,
lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, a partir do verso 18. E depois vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 2. O ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Acolhamos, então, a salvação que o Senhor nos dá de graça. É uma graça que o Senhor nos concede, uma graça maravilhosa, mas que teve um preço muito alto, que foi a entrega do seu unigênito Filho, Jesus Cristo, pela nossa redenção. Quero orar com você nesse instante. Senhor Deus, nosso querido Pai, a Tua palavra foi lida agora, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito continue passeando em nosso meio, falando aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, entender qual seja a boa, santa e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas nessa noite, Senhor, nesse instante em que nos reunimos aqui em tempo de celebração da ceia do Senhor. Assim oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Reconciliação. Há um hino no nosso cenário que fala, né? Reconciliai-vos já com Deus. Diz que é a ordem do Senhor. Que importância tem a reconciliação com Deus na vida de uma pessoa? Que importância tem a reconciliação com Deus na vida de uma pessoa? Diante de tantos desafios do tempo presente, não deveria o homem preocupar-se com outros assuntos? Nesses dias de pandemia, não deveríamos estar preocupados com as possibilidades de cura? Ou qual cuidado que devemos continuar tendo para evitarmos contrair esse mal? Ou estamos, quem sabe, buscando e orando, estejamos voltados para aquele sonho que é para todo mundo, de uma vacina, o quanto antes, para eliminar ou sanar esse medo que todos nós estamos sentindo? Este tema deveria ocupar um lugar central na vida da humanidade? Há outros assuntos de maior relevo que deveriam nos interessar mais do que a reconciliação com Deus? Em primeiro lugar, eu quero convidar você nesse instante a estarmos refletindo sobre o quão importante é
nos reconciliarmos com Deus. Em primeiro lugar, é primordial para sanar o conflito. Sim, sem o ministério da reconciliação com Deus, o homem permanece em conflito com o Criador. Por mais avanço tecnológico e progresso das ciências, a humanidade ainda não descobriu outra forma de eficaz solução para o problema. Isso acarreta consequências gravíssimas. Em segundo lugar, alienação total. Quem não está reconciliado com Deus acha-se sem Cristo, ele não tem Cristo. Separado da comunidade do povo de Deus, não tem esperança e sem Deus no mundo. O ser humano pode praticar uma religião, mas se não estiver reconciliado com Deus, ele permanece em absoluta alienação das bênçãos espirituais. Depois também o juízo divino. A reconciliação se estabelece por meio da fé em Cristo. Quem dispensa o concurso da fé deixa de se reconciliar com Deus e faz opção por permanecer sob o juízo divino. É o que na Bíblia ensina. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A morte eterna, ficar alheio às bênçãos divinas e sob o juízo de Deus já se configura numa situação gravíssima, mas há que se considerar o mais drástico. Enquanto a reconciliação traz consigo a vida eterna, rejeitá-la implica em receber a paga pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual e eterna, para aquele que dispensa a reconciliação com Deus. Por isso, é primordial para o tempo presente a reconciliação com Deus. E ela começa a ter efeito imediato na vida do homem. A reconciliação com Deus traz para nós, permite alcançarmos a paz. Pela reconciliação, nos fica assegurado desde já a paz com Deus. Também a certeza da vida eterna. As Escrituras nos ensinam que uma vez reconciliados com Deus, já temos a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3:36. E também a atualidade da palavra que santifica. Por causa da reconciliação com Deus, o homem se acha habilitado a ingressar no processo de santificação que Deus opera por meio do Espírito Santo, o qual usa sua palavra para ensinar as verdades espirituais. A palavra santifica, a palavra lava e a palavra purifica. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, vejam a importância de estarmos nos reconciliando com Deus. A reconciliação com Deus é primordial em relação a outros dois níveis de harmonia no tocante ao nosso próximo e no que diz respeito a nós mesmos. Quem permanece em conflito com Deus está em conflito consigo mesmo e também com o próximo. Se você não conseguiu se relacionar, se reconciliar com Deus, você também vai ter dificuldade de se relacionar consigo mesmo. Você vai sentir um eterno vazio dentro do seu peito. Você também vai ter dificuldade em se relacionar com as outras pessoas, com o seu próximo. Então é importante que você e eu possamos estar nos reconciliando com Deus, para que, como embaixadores, como diz aqui a palavra, que nós somos embaixadores, representantes. Veja a importância, a responsabilidade que Deus confia a nós, para que possamos levar a sua palavra. Mas nós só podemos fazer isso, falar em nome de Cristo, se estivermos reconciliados com o Pai, se estivermos
reconciliados com o Senhor. A mesa da comunhão, na ceia do Senhor, nós somos chamados a nos reconciliarmos com Deus. No momento ali da nossa oração de confissão, nós somos chamados, quando a oração silenciosa, oportunidade que cada um de nós tem de olhar para dentro de si e de pedir para o Senhor: Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, veja o que precisa em mim ser ajustado, acertado. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero fazer as pazes com o Senhor. Como é ruim a gente ter um desentendimento com alguém e e essa relação passar a ficar estremecida. Na infância a gente brincava, ou quando brigava, se desentendia com o irmão ou com o coleguinha, nós, dá o dedinho, tô de mal. E logo depois, brincando, a gente já fazia as pazes de novo. Quando crescemos, nem sempre agimos assim. Muitas vezes a gente tem um desentendimento com o irmão, com uma pessoa, e aí passa um dia, passa 2, passa 3, e quanto mais o tempo vai passando, maior dificuldade de nos reconciliarmos com esse irmão, de fazermos as pazes com esse irmão. A gente vai levantando um muro, entre nós e a pessoa. Isso aí machuca o nosso coração. Isso aí fere o nosso coração. Isso aí dificulta a gente de caminhar altaneiramente, como diz o salmista. E também esse estremecimento na relação com as pessoas também acaba interferindo na nossa relação com o Senhor. E em primeiro lugar, nós precisamos, como nós lemos inicialmente, nos reconciliarmos com o Senhor e reconciliarmos já, agora, E aí nós lemos ali no capítulo 2, eis agora o dia da salvação, a hora é agora. Eu e você não sabemos se a gente vai ter mais uma oportunidade, mais um domingo, um primeiro domingo, como é comum na nossa igreja, para estarmos participando da mesa com os irmãos. Nós não sabemos. Nós não sabemos se vamos estar daqui a uns instantes podendo gozar da bênção da vida. Mas agora, nesse exato momento, nós temos oportunidade e somos chamados a nos reconciliarmos já. É a ordem do Senhor. Reconciliar-vos já, Eis agora o dia da salvação. Este é o tempo oportuno. Deus está vindo em nosso socorro para dizer: vem, eu estendo a minha mão, me dê a sua mão, vamos fazer as pazes. Deus está sempre disposto e Ele sempre está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear conosco, diz a palavra. A porta do nosso coração não tem aquele ferrolho externo, é só dentro, é só eu, é só você que pode abrir a porta do seu coração, só eu que posso abrir a porta do meu coração para que Deus faça morada. Então nós somos convidados a nos reconciliarmos com Deus nessa noite. Eu quero, antes de passar para o momento aqui da ceia, lembrar de um momento que eu vivi na igreja em Guaratinguetá, ainda como seminarista. No último ano no seminário, eu participei de uma ceia na quinta-feira, como era comum, no primeiro domingo e primeira quinta-feira do mês, era servida a ceia. E nós estávamos no pequeno grupo, o pastor estava conduzindo a mensagem, ele estava com o microfone, e de repente entrou uma moça, Alessandra, o nome dela, e ela estava muito suja,
uma mini saia, a roupa toda rasgada, mal cheirosa, entrou e foi direto ali na direção do pastor e pediu o microfone. E aí o pastor disse, terminando eu passo para você. E assim ele fez. Depois que ele conduziu ali, aquele momento que ele estava de meditação, ele passou o microfone para ela. No momento que ele passou o microfone para ela levantou os braços e começou a cantar, Jesus, Jesus, Jesus. Daí, logo depois, o pastor convidou a todos para participarmos ali da mesa, que subíssemos ao altar. Era um grupo pequeno, como eu disse, e convidou aquela moça também. A gente ficou, né, parecia esse momento de expectativa, e agora o que o pastor vai fazer? No momento da ceia, foi entregando os elementos, e chegou no momento dela, ela também se serviu e participou ali da mesa, e eu não consegui, eu não pude conter as lágrimas, porque naquele momento, meus amados irmãos e irmãs, eu percebi que aquela moça talvez entre nós fosse a que estivesse mais preparada para participar da mesa do Senhor, porque ela sabia exatamente, embora ela estivesse com a cabeça, quem sabe, cheia de álcool e outras coisas mais, coitada, ela sabia exatamente o que ela estava indo buscar ali na igreja. Ela sabia exatamente que ela estava indo ali buscar Jesus. Será que nós que ali estávamos também tínhamos esse mesmo desejo de buscar a presença de Jesus? E eu pensei, certamente que ela está mais preparada do que todos nós. Às vezes a gente se arruma bonitinho, procura estar em ordem ali, participando, mas isso só não basta. Nosso coração tem que estar afinado, tem que estar reconciliado com o Senhor, para que esse tempo tenha verdadeiro sentido, que é o sentido do amor, da comunhão. Jesus, quando ele partiu, assim, ele acabou de experimentar a traição. Um dos seus apóstolos, aquele que estava ali do seu lado, o havia traído. E ainda assim, ele pôde servir a mesa para os seus apóstolos ali. Então essa mesa é a mesa do perdão, a mesa da reconciliação, a mesa da comunhão com o Senhor. Você, assim como eu, somos convidados a participar dessa mesa. Louvemos ao Senhor por essa dádiva bendita. Nós vamos estar fazendo em memória do Senhor, é a ordem do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagramos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Vamos fazer a consagração dos elementos. Toda glória seja a Ti, ó Pai, onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão,
rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho, Jesus Cristo, e conceda-nos o Espírito Santo, e por tua infinita bondade, concede-nos os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os, segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Vamos fazer a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de fazer esse momento do memorial, eu quero lembrar aos irmãos e irmãs que receberam nas suas residências o kit, né, para podermos participar dessa ceia, que apresente os elementos, eles estão sendo consagrados, né, pelo Senhor. Nós estamos fazendo, né, esse momento, é um momento que buscamos a presença de Deus, consagrando os elementos. Eu quero então, nesse instante, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa está preparada, e aí com vocês também, certamente, que vamos poder participar desse momento. Deus se faz presente, o Senhor está presente entre nós, e é Ele quem nos convida a participar desse momento de graça. A ceia é um momento de alegria, de reverência, sim, porque o Senhor se faz presente. E porque Ele está presente é um momento de alegria, porque Ele vive. Jesus vive, né? Ele ressuscitou. Então é motivo de alegria, de gratidão. Vamos então comer do pão e sejamos agradecidos. Vamos comer. Vamos beber do cálice e sejamos agradecidos. Nosso Deus querido, presente conosco, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é o Deus que caminha ao nosso lado. O Senhor é o Deus que entregou seu único Filho pela nossa redenção. Obrigada, Deus amado. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito que caminha conosco. Agradecemos pelo Teu Filho, Jesus Cristo, que se deu por nós naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, como Ele havia dito aos seus discípulos, e agora vive. E com Ele nós viveremos também e cremos na vida eterna. Que a presença do Senhor seja em cada lar nesse instante. Amém. Nós temos nessa noite 2 pedidos de oração. Pela Rosa, mãe do Fábio, ela está internada, continua internada, e a situação dela é um tanto delicada.
né, nesses últimos dias. Então pedimos que os irmãos continuem orando pela Rosa. Também pela dona Zica, que na terça-feira vai ter o resultado, vai buscar o resultado do seu exame. E que ela continue gozando da paz que o Senhor tem colocado no seu coração. Abençoa seu esposo também, a sua família. Que Deus possa estar ao lado deles nesse tempo de expectativa, né? E também, a pedido inclusive da nossa irmã Dona Zica, nós vamos estar orando, pedindo o consolo do Espírito Santo pela família da Wanda, lá de Cunha, mãe do Fábio. Pedimos que Deus alcance toda a família, os irmãos da fé, que Deus possa estar enviando o seu Santo Espírito Consolador para que esteja ali ao lado deles. Vamos orar ao Senhor. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti a nossa gratidão eterna, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pelo Teu amor, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor sempre nos dá de nos reconciliarmos contigo, ó Pai. Mais uma vez, Senhor, estende a Tua mão para cada um de nós, ó Pai. O Senhor quer fazer as pazes conosco. O Senhor quer nos acolher para perto de si, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa alcançar cada irmão, a Tua graça possa alcançar cada lar, ó Pai, que está participando desse momento de culto. E que se houver necessidade, Senhor, de reconciliação contigo, se houver necessidade de reconciliação entre os familiares ou com alguém, mesmo que esteja distante de nós, que o Senhor conceda essa oportunidade para esse coração que está buscando, Senhor, esse conserto. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos em nome e por amor de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos receber a bênção. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que o amor de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que a paz do Senhor seja com você. Que saudade, um grande abraço, que Deus permita que a gente possa estar junto.